Quarta-feira, dia 18 de janeiro. E hoje continuarei a maratona de explicação sobre tipos de investimentos. Se você não assistiu a primeira parte desse tema, eu deixei o link do vídeo anterior aqui na descrição do vídeo. No vídeo anterior, eu comecei explicando o que era renda fixa e o que o compõe, mas expliquei apenas sobre tesouro direto. Nesse vídeo, irei explicar sobre empréstimos para instituições financeiras, poupança e fundos de investimentos. Empréstimos para instituições financeiras é quando, através de intermediários ou instituições financeiras, captam recursos de investidores para investir em determinada área ou setor. O mais comum hoje é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. É um tipo de investimento lançado pelos bancos. Aqui você está literalmente emprestando dinheiro para um banco ou instituição financeira. A forma como você será remunerado será através de um indexador, que geralmente é o CDI. Uma dica: se for investir em um CDB, invista em algum que remunere no mínimo 100% do CDI. Sempre busque mais que isso na renda fixa. Uma explicação rápida do que é CDI. CDI, também conhecido como taxa DI, é uma taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si, que é bem parecida com a taxa Selic. Quando digo que é parecida, é porque é quase a mesma coisa, com uma diferença de 0,10%. Por isso, quando você for pegar um CDB para investir, pegue um que pague no mínimo 100% do CDI. Se você está gostando do conteúdo e quer me ajudar a continuar produzindo e melhorando cada vez mais, peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Continuando. É isso aí. Letras de crédito imobiliário e LCA, letras de crédito do agronegócio. São títulos de renda fixa emitidos por bancos para emprestar dinheiro para o setor imobiliário e o setor agrícola. Esses títulos são segurados pelo FGC e são isentos de imposto de renda. Uma explicação rápida sobre o que é FGC. FGC significa Fundo Garantidor de Crédito. É um seguro que ampara o investidor no caso de alguma instituição falir. O FGC ampara o investidor no valor máximo de 250 mil por CPF por instituição financeira. Além de cobrir os investimentos, também cobre o saldo da conta corrente e da poupança. Continuando. CRI, que significa Certificado de Recebíveis Imobiliários. E CRA, que significa Certificado de Recebíveis do Agronegócio. São títulos de renda fixa criados para captar recursos destinados a financiar as transações imobiliárias e as transações do mercado agrícola. Os CRIs e CRAs são mais rentáveis. Porém, esses títulos não são cobertos pelo FGC. Nesse ponto, o lucro é maior. Porém, o risco também é maior. Esses títulos são emitidos por securitizadoras e disponibilizados através de uma corretora de valores. Uma explicação rápida sobre o que é uma securitizadora. Uma securitizadora nada mais é do que um intermediário contratado pela construtora para intermediar a venda desses ativos através de uma corretora de valores. Continuando. Debêntures. Debêntures são títulos de crédito que representam um empréstimo que uma companhia realiza junto a um investidor. O que é isso? É quando uma empresa que está na bolsa de valores ou não quer financiar algum projeto ou pagar alguma dívida e, ao invés de fazer um empréstimo, ela emite debêntures através de uma corretora de valores ou em seus próprios sites. Os investidores compram esses títulos, pois a proposta de rentabilidade é atrativa. Algumas têm isenção do imposto de renda, outras seguem normalmente a tabela regressiva. Outro ponto importante é que as debêntures não são cobertas pelo FGC. Poupança. Sim, poupança. Apesar de hoje em dia a poupança não ser investimento, pois a desvalorização é garantida, a perda de valor de compra é inevitável. Cerca de 35% da população brasileira tem dinheiro na poupança e considera investimento. Fundo de investimento. Fundo de investimento é como um recipiente, onde você encontra vários itens
esses itens podem ser parecidos ou diferentes. No caso de fundos de investimentos, você encontra fundos de renda fixa, fundo de ações, fundos cambiais. Existem os fundos multimercados, que têm todos os tipos de investimentos no mercado financeiro. E como nesse vídeo estamos falando de renda fixa, iremos abordar o fundo de investimento em renda fixa. Em um fundo de renda fixa, os ativos que o compõem são 100% renda fixa, podendo conter qualquer título do Tesouro Direto, letras de créditos, debêntures e certificados de depósitos bancários, os CDBs. Importante salientar 3 pontos. Primeiro ponto, nenhum fundo de investimento é coberto pelo FGC. Segundo ponto, existe uma coisa chamada come-cotas, que é a antecipação do imposto. Essa cobrança só é aplicada em fundos de renda fixa, fundo cambial e fundo multimercado. A cobrança do come-cotas é feita em maio e novembro, respeitando esse intervalo de 6 meses. Terceiro ponto, liquidez. O que significa liquidez? Nada mais é do que a velocidade que você consegue transformar algo em dinheiro disponível. No mercado financeiro existem diversos prazos de liquidez. O mais desejado é o D+0, que significa se você vender algo hoje, você consegue receber esse valor hoje mesmo. Vender determinado investimento e receber no mesmo dia. E existe a liquidez D+1, que você consegue receber o valor líquido no dia seguinte, e assim sucessivamente. A renda fixa é excelente para quem já tem objetivos claros, curto, médio e longo prazo. Assim, você pode usar um desses ativos para investir todos os meses, com uma rentabilidade real, chegando ao seu objetivo de forma mais rápida e segura. Lembrando que os impostos cobrados são os mesmos. O IOF e o IR sobre o rendimento também se aplicam nesses ativos. Esses são os investimentos em renda fixa que temos no mercado atualmente. Apesar do assunto ser grande, eu tentei resumir ao máximo, sem deixar de lado os pontos mais importantes. Eu irei complementar as informações de cada um desses ativos de forma específica em vídeos separados, dar exemplos e como funciona na prática. E se você chegou até aqui, eu te agradeço. Espero que esse conteúdo esteja agregando algo positivo na sua vida. Eu me chamo Eduardo Nunes e meu objetivo é levar conhecimento financeiro para você.